se levanta de tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. contra o conhecimento de Deus. Liberta minha mente das ideologias, Liberta minha mente das ideologias, dos pensamentos negativos, dos pensamentos negativos, contrários à vontade de Deus, contrários à vontade de Deus, pecaminosos. pecaminosos. A minha mente é tua, Espírito Santo. A minha mente é tua, Espírito Santo. A minha atenção é tua. A minha atenção é tua. Vem e encha-me Vem e encha-me e conduza-me e conduza nessa partilha da palavra. nesta partilha da palavra. Eu me consagro a ti. Eu me consagro a ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você pode, como o padre falou, eu já disse no início, mas repito, eu não vou usar a tradução da CNBB. Então eu vou pedir por gentileza que você nem a leia, porque a tradução que o padre escolheu é um pouco diferente. Você sabe que as Bíblias, elas têm, cada autor, cada tradutor escolhe palavras que têm o mesmo sentido, mas às vezes divergem as palavras em cada idioma, né? Então eu vou pedir até os meus irmãos nem leiam a da CNBB, porque tem dias que as traduções se ajudam e tem dias que elas se atrapalham. Então eu vou usar essa tradução que é de uma Bíblia internacional, mas eu achei muito preciosa para o que eu quero falar. Então, Lu, não precisa nem mostrar também a tradução, você em casa só escuta. É o mesmo versículo, como eu disse, só o tradutor escolheu palavras diferentes. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Essa é aquelas palavras que, por serem lidas, elas já pregam por si só, né? O padre nem precisava explicar muito. Porque olha só, assim como uma pessoa pensa no seu coração, assim ela é. Ou em outra tradução, como um homem pensa no seu coração, assim ele se torna. Repito, essa tradução. Assim como uma pessoa pensa no seu coração, assim ela é. Ou, outra tradução, também dessa Bíblia internacional, como um homem pensa no seu coração, assim ele se torna. O livro do Provérbios, gente, que é um livro sapiencial ali junto com Salmos, com sabedoria, com Eclesiastes, Eclesiástico, é um livro muito prático, com uma sabedoria muito concreta. E o livro de Provérbios fala muito sobre a maneira que a gente tem que falar, se comportar e pensar, não é? Semana passada eu estive aqui, acho que foi na quinta, eu usei uma citação de Provérbios também para falar sobre as nossas palavras. E hoje Provérbios está falando sobre os nossos pensamentos. Ou seja, como você pensa, a forma como você pensa, você se torna aquilo, não é? O seu pensamento, ele molda em muito a sua realidade. A Bíblia está dizendo. Mas veja bem, isso aqui é no sentido espiritual, tá? Não é no sentido esotérico, não. Tem gente que acredita tanto no poder do pensamento que acha que tudo é pensamento. A essas pessoas eu falo, se você imaginar que tem asas e pular de um prédio, você não vai voar, né? Não é nesse sentido que eu estou dizendo, tá? Estou dizendo no sentido das crenças que a gente tem acerca de nós mesmos, das pessoas e da vida. E saiba de uma coisa, isso São Paulo já disse, já ensinou na segunda carta, não precisa abrir, só estou citando, né? Não precisa ler. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, São Paulo já disse que nós vivemos uma batalha na nossa mente. A mente humana é o campo de batalha onde Deus e o diabo guerreiam, né? Dizia Dostoiévski também. A nossa mente é um campo de batalha. E para pensar, filho, filha, as batalhas que a gente vai viver, um dia que você não está bem, por exemplo, pode perceber que aquilo começou com um pensamento, quando você não está bem de manhã. Às vezes você acordou, se olhou no espelho aquele dia e falou, por exemplo, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, eu estou gorda, eu não estou legal, e aquilo vai, nossa, aí você chega no trabalho, alguém não te olhou, talvez estava mexendo no celular, ou estava ocupado, não te deu aquele bom dia, você já fala, tá vendo, ó? Essa pessoa não gosta de mim porque de fato eu não sou boa o bastante, eu não sou bonita ou bonito o jeito que eu deveria ser. E aquele pensamento vai crescendo, crescendo, crescendo. A hora que a gente vê, a gente está envolvido naquilo, né? Isso é tão verdade que a mente é o campo de batalha que os autores espirituais, em especial do século V, tem um grande autor espiritual chamado João Cassiano, né, do século V, que é contemporâneo ali de Leão Magno, São Leão Magno, que ele dizia que a tentação ou a graça começam na nossa mente através de uma semente. Por exemplo, ele falava que a tentação ela vem como uma sementinha, uma sugestão. A pessoa, por exemplo, que é casada e está sendo tentada ao adultério, vem uma sugestão, ela acorda aquele dia, ele vê a esposa, não acha a esposa tão atraente, né? No dia a dia não é fácil, né?
Aí ele vai para o trabalho, vê aquela secretária com aquela roupa mais curta e aquilo vem na cabeça dele. Aquela sementinha, né? E se eu tivesse um momento com essa mulher, uma aventura sexual, afetiva? Só que São João Cassiano ensinava que se você não corta a sugestão, essa sugestão vai aumentando, até se tornar um consentimento, né? Aí você pensa e já começa a voar naquele pensamento, né? Não, já se imagina, estou usando o exemplo do adultério, né? Com aquela pessoa, e já se imagina num lugar agradável com aquela pessoa, e de repente aquele pensamento vai gerando uma emoção em você, né? Você vai tratando ela diferente, você vai dizendo palavras de duplo entendimento, e aquela emoção vai gerar um comportamento. Vai chegar um dia que a pessoa vai dar em cima da menina, ou vai tentar sair com a pessoa. Se a pessoa consentir, o pecado está consumado. É uma sementinha, dizia. Olha a sabedoria desses padres da igreja do século V, né? Tem muitos que falavam sobre isso. É uma sementinha, a tentação é uma sementinha na sua mente. A tentação para um pecado com outra pessoa, como eu falei do adultério, mas a tentação também para um pecado de você internalizar uma imagem de você que não é real e uma imagem de Deus que não é real. Por exemplo, às vezes você internaliza uma imagem de você que não é real. E você sabia que a gente está falando com a gente em todos os momentos, né? Aquilo que a psicologia chama de diálogo interno. Já percebeu? Ai, padre, eu não sou louco. Não, você fala com você, eu falo comigo em todos os momentos. A hora que você saiu de casa, você chegou no carro e viu que a chave não está com você. Aí o seu pensamento está falando, nossa, você é um burro mesmo, né? Esqueceu a chave de novo. Nossa, você não devia ter falado assim com o chefe. Nossa, você não devia ter engolido aquela palavra da sua sogra. A gente está sempre falando com a gente, né? Então a tentação vem como uma sementinha na sua mente, fazendo você acreditar que você é o que você não é. E eu digo isso de experiência de sacerdote, gente, escutando as pessoas. Às vezes a pessoa é uma sementinha. Ela acha que ela não tem jeito, não tem esperança, porque ela não é bonita o jeito que ela acha que ela tinha que ser, porque ela não nasceu rica, porque ela não tem o cabelo de tal jeito, ou porque tal pessoa a abandonou. É aquela sementinha, sabe? E a gente, infelizmente, vai... Olha, desculpa a sinceridade, sem qualquer ofensa, mas eu tenho a certeza que você e eu acreditamos em muitas mentiras. Infelizmente. Acabamos acreditando em muitas mentiras e internalizando, filha, porque é a palavra de Deus que vai nos dar discernimento do que é certo e o que é errado. E às vezes, quando a palavra não está tão entranhada na nossa mente, a gente vai internalizando o errado como certo e o certo como errado. Como eu disse, é uma sementinha de uma imagem negativa com relação a gente mesmo. Não, eu não sou amado, eu não valho a pena, eu não sou bom bastante, eu não sou bonito bastante. As pessoas vão internalizando. E às vezes é uma sementinha internalizada com relação à imagem de Deus. Não, Deus vai roubar minha liberdade. O inimigo ama esses joguinhos mentais, sabe? Essa tentação na mente. Deus vai roubar minha liberdade, Deus não me ama, Deus não me entende, Ele não tem o melhor para mim, Ele atende todo mundo e não me atende. É ou não é verdade que às vezes pensamentos assim acontecem na nossa mente? E o pensar não é pecado, né? O pecado é aquilo que a gente chama de ruminação negativa. Eu vou falar disso depois, né? Mas a sementinha está sendo jogada aí. Só que o Espírito Santo também está jogando boas sementes na nossa mente. E a gente precisa dar espaço para o Espírito Santo na nossa mente. E como, gente? A libertação da mente não tem outro caminho. Ela só acontece através de um estudo diligente da palavra de Deus. Porque a libertação da nossa mente, filha, só acontece quando o Espírito Santo tem espaço para fazer esse santo transplante. Ele transplanta a nossa mentalidade, o nosso pensamento, que às vezes é tão contaminado por tantas ideologias, por tantas negatividades, por tantos traumas e feridas, e coloca no lugar a palavra de Deus. O que é ter uma mente liberta? É internalizar a tal ponto a palavra de Deus, que a palavra de Deus e eu e o meu pensar se tornem uma coisa só, sabe? É o pensar inspirado pela palavra, porque essas sementinhas, elas vão sendo jogadas em todos os momentos, sabe? E muitas vezes o inimigo, dizia São Paulo também naquela citação que eu falei, não leia, só citei, né? 2 Coríntios 10, ele vai construindo fortalezas na nossa mente. O que é uma fortaleza? É algo escondido, é algo difícil de você entrar, não é? Ele vai pela tentação, pelas sementes lançadas, construindo fortalezas.
nós vamos perdendo território na nossa mente. Por isso que o padre começou rezando essa oração de libertação, né? Pedindo que o Espírito Santo viesse já dominar a nossa mente, dominar os nossos raciocínios, desmascarar as fortalezas que o inimigo cria na nossa mente, né? Às vezes áreas de pensamentos, e muitas vezes esses pensamentos negativos, eles são formados por traumas. Como eu disse, com relação a você mesmo, você não gosta de você, você não se acha uma pessoa boa, amada, digna de ser amada, você acha que você não tem mais esperança por causa do seu pecado e erro. Filho, eu digo para você, não existe pecado maior que o poder e a misericórdia de Deus. Busque a confissão, se arrependa e recomeça, sabe? Recomeça, mas é preciso destruir essas fortalezas do inimigo na nossa mente. E como ele as constrói? A Bíblia diz que ele é o mentiroso, ele vai mentindo. A tentação é sempre parte de uma mentira, sabe? É como um adultério, por exemplo, ele parte de uma mentira, que a outra pessoa não tem defeito, que ela é perfeita, que ela é 100% melhor que a sua esposa. Até você ir morar com ela, aí você vai ver que os defeitos são iguais ou piores. E que o dia a dia não é fácil, não é? O dia a dia não é fácil. Mas a tentação, ela vem como uma sementinha de mentira, sabe? Uma semente de mentira na sua mente. Talvez você acordou hoje com essa sementinha de mentira. E o interessante é pensar que essa semente, ela muitas vezes, muitíssimas vezes, tem a aparência de verdade, as sementes da tentação. Por exemplo, Jesus no deserto, o inimigo o tentou com a palavra de Deus, né? Que tinha uma aparência ali de verdade, era a palavra de Deus. Por isso que não adianta só ler a Bíblia, tem que interpretar do jeito certo. Por isso que eu sou feliz por ser católico nesse sentido, porque a gente não interpreta assim, eu li no banheiro a palavra e agora vou fundar uma igreja, com todo respeito, né, a outros irmãos. Não, a gente tem uma tradição, um magistério, tem o que os santos, os cristãos têm entendido daquela palavra ao longo dos séculos, né? Tem uma segurança, não sou eu iluminado no século XXI que invento o que eu acho que tem que ser. Não, a gente crê também no magistério, a gente crê na tradição, né? Tradição no sentido do que outros cristãos viveram. Quantas pessoas morreram pela palavra? Mártires, santos, pessoas que evangelizaram nações. Será que eles não têm nada para nos ensinar, né? Então, aquela sementinha da tentação, até em Jesus, ela tinha uma aparência de verdade. Mas Jesus refutou a tentação que o inimigo fez com a palavra, que tinha aparência de verdade, né? Usando a palavra. Você vê que a palavra de Deus, eu digo para você que é católico, conheça a palavra de Deus, tenha intimidade com a palavra de Deus. Eu tenho insistido nisso, preguei sobre isso no Abraça São Paulo, preguei no PHN sábado, estou pregando de novo, porque Deus tem me incomodado, sabe, gente? Como que a palavra de Deus precisa ter uma centralidade, a Bíblia precisa ter uma centralidade na nossa vida. Porque é só pelo conhecimento da palavra que a nossa mente vai ser liberta. É só pelo conhecimento da palavra que nós não vamos deixar sementes erradas germinarem, crescerem dentro de nós. Porque o próprio Cristo disse que a palavra também é uma semente, não é? Só que assim como acontece numa gravidez, eu gosto dessa metáfora, o que acontece na gravidez? A mulher recebe o sêmen, que na origem quer dizer semente, do seu marido, e ela vai conceber a vida, mas ela tem que cuidar daquela semente. Por exemplo, não é aconselhável que uma mulher com 9 meses de gravidez descarregue um caminhão de tijolo, né? Tijolos. Não é aconselhável que uma mulher com 8 meses de gravidez vai jogar bola e talvez leve uma bolada na barriga, né? Vai ser goleira, pensou? Por quê? Porque ela tem que cuidar daquela semente que está no ventre dela. No ventre da nossa alma foi semeada a semente da palavra de Deus, está sendo semeada agora. E a gente tem que cuidar dessa semente, filho, filha. Porque lembra da parábola do semeador? Com certeza talvez você já a tenha ouvido, que diz que a semente que caiu no terreno pedregoso é aquela pessoa que recebeu a palavra, mas recebeu até com alegria. Mas depois vieram as tentações da vida, as preocupações, o inimigo e roubou a palavra. Ele é o ladrão da palavra, que é semeada no nosso coração. Muita gente ouve a palavra, mas nem todo mundo gera fruto, porque permite que a palavra seja roubada, raptada do coração. Então, como a mulher grávida cuida da semente que está dentro dela, que é a vida, que é o filho ou a filha,
Eu e você precisamos cuidar da semente da palavra que está dentro de nós. Porque essa semente vai gerar pensamentos bons. Pensamentos que geram emoções, comportamentos e atitudes. Sabe? E muita gente está perdendo a guerra espiritual porque está pensando mal. Porque não está recebendo a semente da palavra com a atitude certa. Sabe? A palavra de Deus é algo muito precioso, filho. Muito precioso. E a gente tem que cuidar para que essa palavra permaneça em nós. Talvez hoje, mais uma vez eu digo, você acordou com muitas sementes ruins na sua mente. Que vem de traumas, que vem de feridas, que vem de coisas ruins que as pessoas te disseram. Você é feio, você não faz nada certo, não vai dar certo na sua vida. Que nem essa mulher que a Val partilhou o testemunho, ela disse, ela estava desanimada. Ela foi, atendeu o telefone desanimada, por um lado desanimada, mas por outro a fé venceu, falou mais alto, né? Porque existiam duas sementes dentro dela, o testemunho que nós ouvimos, foi lindo, Val. A semente dos 50 currículos que ela tinha mandado e que era só porta fechada. Só não. Então aquela semente estava ali, de novo você vai mandar um currículo? De novo você vai passar essa humilhação? Mas havia também dentro dela a palavra que tinha sido semeada aqui no Sorrindo para a Vida. O padre pregou tão bem, tocou o coração dela e aquela semente boa suscitou a fé. Né? Verdade. E ela acreditou, eu vou lá e vai dar certo. Com certeza, a hora que ela chegou e viu 12 mulheres esperando ela foi fazer uma entrevista de emprego, para você que talvez está vendo a reprise, né? Na reprise não dá para ler o testemunho. A mulher estava desempregada, há quanto tempo, você lembra? Ela falou que já tinha muitos anos. Muitos anos, né? Mas Desempregada. desde fevereiro que ela falou assim, que desde fevereiro até o momento atual, 50 currículos, batia, e nada as de portas emprego. fechadas. Ela ouvindo a pregação aqui, né? O padre pregou semana passada tão bem, suscitou a fé no coração dela e ela foi, com certeza, quando ela chegou no lugar e viu 12 mulheres, ela falou, tem 12, eu já dei 50 currículos errados. A sementinha negativa falou, só que graças a Deus ela escolheu alimentar a semente certa, da pregação. Como é que é a frase? O difícil Deus ajuda, o impossível Deus realiza, né? Exatamente. Justamente. E de fato é isso, né? Não, Deus vai realizar. E ela foi, de repente recebeu uma ligação, a mulher falando, o emprego é seu. E ela, amém, aleluia, que bênção. Começou hoje. Começou hoje, né? Segunda-feira. Então você vê o poder da palavra semeada, né? É uma sementinha. E diga-se de passagem, tem muita sementinha na sua mente e no seu coração. Você nem percebe, filho, filha. E sementes também no nosso tempo de muita ideologia. Eu estava pregando no PHN sábado da missa, coisa mais linda, mas ao mesmo tempo eu fico com dó às vezes dessa geração mais nova, porque é tanta desinformação, é a geração da informação, né? Mas é tanta desinformação, é tanta ideologia. Sabe, para muitos desses jovens, se você ensina a palavra de Deus, você está julgando. Mas então não existe verdade? Jesus veio, viveu, morreu na cruz para uma mentira. E se a palavra de Deus é mentira, escrita só por homens, sem inspiração de Deus, como é que uma mentira dura 2020 anos? Mentira não tem perna curta, né? Mas é uma geração contaminada na mentalidade por ideologias contrárias à vida, à família, a Deus, né? E porque muitas vezes estão querendo ser aceitos pelo grupinho, todo mundo pensa assim, eu tenho que pensar. Cuidado. O que adianta agradar o mundo e desagradar a Deus? O que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, como o próprio Jesus disse, né? Perder a sua salvação, sua vida eterna, né? Então, escolha bem quais sementes você vai alimentar. E não internalize mentiras a respeito de você mesmo, a respeito de Deus. Diante da palavra de Deus, das promessas de Deus, seja como uma criancinha. Eu tenho 2 sobrinhos pequenos, né? Vieram as sobrinhas grandes para cá, né? Mas eu tenho 2 sobrinhos pequenos, que um de 3 anos e meio e outra que vai completar 1 ano agora dia 30, né? A Clara. E a Clara é novinha ainda, não entende, mas o Marcelo, que é o mais novo, o mais velho, desculpa, tudo que você fala, ele acredita. Olha, Marcelinha, eu vim aqui, se eu falar, eu vim aqui visitar você voando em uma andorinha, nas costas de uma andorinha. Ele, tio, que legal, né? A gente tem que ter, diante da palavra de Deus, a postura de criancinhas. Acreditar cegamente na palavra. Como dizia Santa Teresinha, a esperança cega que eu tenho na sua misericórdia. Né? Isso que agrada a Deus, na nossa pequena alma. Né? Esperança cega na misericórdia dele. Temos que ser como criancinhas, que creem, que assumem a verdade da palavra. Porque veja bem, como o padre já dizia, essa semente negativa, se nós mordemos a isca da sementinha, porque, como dizia João Cassiano, São Leão Magno, é uma sementinha, mas se você morde a isca, isso vai te conduzir a um resultado, sabe?
E aí começa na sua mente aquilo que é chamado de ruminação negativa. E quando você cede, filho ou filha, a ruminação negativa, lá se foi a sua paz, tenha certeza. Lá se foi a sua paz. Você já percebeu que tem dias nos quais você está bem até, mas você começa a ruminar. Nossa, ontem minha sogra me falou uma palavra ruim. Nossa, ontem meu marido me tratou mal, não me deu atenção. Nossa, eu não devia ter feito aquilo. E começa a ruminar, aquilo vai crescendo. A hora que vê, você está meia hora pensando naquilo. E é difícil sair, né? Que nem areia movediça, né? Como diziam os filmes antigamente. Quanto mais você vai pisando, mais você vai afundando, né? Difícil sair. Essa ruminação negativa, ela rouba a nossa paz, sabe? E muitas vezes ela surge de raciocínios mentirosos, tentadores, sabe? Que não tem fundamento na palavra de Deus, que não estão de acordo com a verdade da palavra. Eu gosto muito de pensar, de lembrar, no Antigo Testamento, você sabe que quando Israel entrava em guerra, uma das coisas que os inimigos do povo de Deus sempre faziam, que é uma estratégia de guerra usada até hoje, né? Hoje mais sofisticada, eles descobriam onde estavam os poços que dava água ao povo de Israel, né? Sabe que o Oriente Médio é muito mais seco que o Brasil, por exemplo. A bacia fluvial do mundo está quase toda no Brasil, né? As águas dos rios, lá não tem, né? Então, os inimigos descobriam onde estavam os poços e começavam a jogar pedras nos poços, pedras, até chegar ao ponto de estancar, de secar, e secar ali a transmissão da água, e Israel começar a ficar com sede e ter que sair para buscar água. Então, eles matariam, né, os israelitas quando saíssem com sede, cansados, para buscar água. Essa estratégia até hoje é usada pela tentação, porque a tentação vai jogando pedras no poço da nossa alma e da nossa mente. A pedra da culpa, a pedra do medo, a pedra da insegurança, da desconfiança no amor de Deus. Nunca desconfie do amor de Deus, nunca. Porque Deus, Ele não só te ama, Ele é apaixonado por você. E saiba que o amor não é algo que Deus faz, o amor é algo que Deus é, entendeu? É diferente. Não sei se Deus vai me amar porque eu agi mal. Deus não pode não amar. E a dor de quem vai para o inferno, dizia São João Bosco, é saber que mesmo lá no inferno continua sendo amado por Deus, mas escolheu apartar-se do amor para sempre, né? Deus nunca vai deixar de te amar. Então é preciso hoje retirar cada uma dessas pedras. Pedra do pensamento negativo. Gente, quantas pessoas, e eu digo com conhecimento de causa, eu escrevo sobre cura interior há anos, sabe? Quantas pessoas internalizam uma imagem negativa de si, não gostam de si, e acreditando em mentiras. Eu posso dizer na ousadia do Espírito aqui, você é muito melhor do que você imagina, sabia? Em primeiro lugar, você é cheio do Espírito Santo. Em segundo lugar, se você não valesse nada, você acha que um Deus ia morrer numa cruz por você? Você acha que um Deus ia derramar cada gota do sangue dele para te salvar? Que é isso, né? Você é melhor do que você pensa, tá? Você tem Deus dentro de você. E você tem dons lindos, é você mesmo. Você tem dons lindos, você tem capacidades fantásticas. Você não é os seus defeitos. Talvez você não seja uma pessoa muito amável, mas você tem coisas lindas no teu coração. E você sabe que tem. Mas não deixe essas pedras no poço, a sementinha errada crescer. Porque se você não se aceita e não se gosta, você vai bloquear o acesso para o seu progresso. Porque Deus quer que você progrida. Mas uma pessoa que não se gosta, não se aceita, ela não consegue progredir, ela se sabota, sabe? E essa ruminação negativa, ela vai fazendo com que essa percepção negativa vai se enraizando. É a semente que germina, né, na terra, finca raízes, sabe? Para a ruminação negativa, qual que é o segredo, padre? Você que está pensando, padre, eu não consigo parar de pensar negativamente. Cuidado, você consegue sim. Qual que é o segredo para a ruminação negativa, para vencê-la? Aquilo que na igreja nós chamamos de ruminatio, é um dos passos da Lexio Divina, né? A ruminação da palavra de Deus. Nós na Canção Nova fazemos o estudo bíblico, o Padre Jonas sempre nos ensinou, o nosso pai fundador. O que é ruminar? É o mesmo caminho que a vaca faz, não é muito higiênico, mas talvez você está tomando café, desculpa, mas a vaca come o capim, mastiga, ele vai para o estômago, volta para a boca novamente, ela mastiga de novo e daí engole. E a digestão dela é facilitada demais com esse duplo processo, né? E a gente vence a ruminação negativa com a ruminação constante da palavra de Deus.
A Bíblia diz que Davi meditava a palavra de Deus dia e noite. E uma das primeiras coisas que Davi fez quando ele assumiu o reinado em Israel foi tirar as pedras dos poços, você sabia? Aquelas pedras que eu falei que os inimigos jogavam e que alguns reis até deixavam. E as pedras não deixavam a água fluir. Davi, metaforicamente, entendeu, não, eu preciso retirar. A palavra diz que Davi meditava dia e noite a palavra de Deus. E você sabe, como diz aquele antigo ditado, onde a mente vai, a pessoa a segue. Onde a mente vai, a pessoa a segue. Sabe? Não adianta só você ouvir aqui a pregação do Sorrindo para a Vida e ficar o dia inteiro, talvez, ouvindo más notícias, ouvindo videozinho na internet. Claro, talvez você estude, você trabalhe, você tem outras coisas para fazer. Mas o que é ruminar? O que é meditar? É você manter o seu foco num objeto. É você pensar de novo e de novo e de novo e de novo, né? Por isso que os padres do deserto diziam, 2 segredos para você vencer a tentação e o mal. Manter a mente ocupada, pensando nas coisas de Deus, meditando a palavra de Deus, e manter as mãos ocupadas com um trabalho que seja digno. Aí, eles diziam, e tinham razão, a tentação não vai ter espaço na sua vida, o mal não vai entrar na sua vida. Sobretudo a pessoa que vive a depressão, a pessoa que vive a ansiedade desordenada, tudo isso é um distúrbio também que começa na mente. Talvez você já esteja no meio disso. É claro, não é agora, num estalar de dedos que você vai vencer, né? É um processo. Mas queira viver esse santo transplante, que a palavra de Deus seja transplantada na sua mente e dando lugar, tirando ali as mentalidades negativas, ruins, né? A palavra de Deus liberta a nossa mente e muita gente precisa de uma verdadeira libertação mental, libertação da mente, sabe? E essa libertação só vai vir através da meditação, como Davi. É meditar, é pensar. Eu acho lindo, por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Você já parou para pensar? Olha, eu vou te ser sincero, uma confissão de um pobre padre aqui, né? Às vezes eu olho para a vida de Saul e de Davi, Saul foi rejeitado por Deus, né? E parece que Davi pecou mais que Saul, se você for analisar nos nossos critérios, né? Em alguns sentidos. Claro, Saul, o primeiro rei de Israel que foi rejeitado por Deus, ele desobedeceu diretamente a Deus e não era a primeira vez, né? Ele era um pouco leviano em algumas questões. Pô, mas Davi saiu com a Betsabé, engravidou a mulher do outro, mandou matar o marido, né? Ó, que confusão, né? Se você for pensar, né? Mas por que Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus? O nome dele é citado em quase todos os livros da Bíblia, em 60 livros da Bíblia, sabe? O nome dele aparece, se eu não me engano, 989 vezes na Bíblia. Nome de Davi. E Saul é conhecido como o desertor, o rejeitado, que morreu de forma infame. Claro, o Antigo Testamento usa outros critérios, né? Mas por que isso aconteceu? Porque, gente, se você começar a ler a história de Davi, você vai entender. Davi cometeu um erro, sim. Mas Davi era um homem apaixonado por Deus. Apaixonado por Deus. Sabe, tem um salmo de Davi que eu acho tão bonito. Eu não lembro se é o 62 ou 63, que diz assim, olha, eu estou no templo durante todo o dia, Senhor. E de madrugada eu acordo com angústia, imaginando que hora que eu vou voltar para o templo novamente, para estar contigo. Ou seja, é uma pessoa que se apaixonou tanto por Deus, sabe? Ele se apaixonou por Deus de uma tal maneira. E os salmos de Davi, né? Quem gosta de rezar com salmos, eu sou padre, eu rezo ali com a liturgia das horas todos os dias, né? Você sabe que lindo que é, né? E uma pessoa, me perdoe, uma pessoa que não fosse apaixonada não poderia dizer aquilo, né? Assim como a corça suspira pelas águas profundas, assim a minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Isso é poético, mas ao mesmo tempo é profundo, tem vida nisso, né? Você sabe que a corça era aquele animalzinho, não sei se você já ouviu falar, que ela lembra um pouco o veado campeiro do Brasil, né? Que ela era um animal com um sistema olfativo tão sofisticado que no meio do deserto ela conseguia sentir o cheiro da água onde tinha o lençol freático, debaixo da terra. E ela ia seguindo o cheiro, seguindo, até chegar à nascente, à fonte, ao oásis, no meio do deserto. E Davi usou essa metáfora, né? A minha alma tem sede do Senhor, como uma coça no meio do deserto. Ou seja, eu quero é Deus, né?
Eu quero estar contigo, eu tenho prazer na tua presença. Quando você medita e gosta e desenvolve isso, a sua mente se torna morada de Deus e não tem espaço para o mal. E não tem outra arma, gente, eu vou ser honesto com você. Experiência de muitos anos. Se você quer ser próspero, feliz, bem-sucedido espiritualmente, em todas as áreas da sua vida, aprenda a pensar com a palavra de Deus, a partir da palavra de Deus e na palavra de Deus. Mas para isso tem que ler. Tem que ler a Bíblia todos os dias. Tem que ruminar a Bíblia todos os dias. Tem que meditar todos os dias. Eu fico admirado. Um tempo atrás, eu não tinha essa experiência, mas eu comecei a fazer no meu canal no YouTube homilias todos os dias, né? E o que eu comecei a perceber? Olhando na minha casa, não vou falar o nome do familiar que talvez está assistindo, né? Mas eu ouvia a minha homilia na minha frente. Desligava lá e já ia. Grupo de WhatsApp, pagar a conta. Aí Deus me falou, será que essa pessoa guardou? Daí eu perguntei para... Não vou falar, eu ia falar o sexo, não vou falar. Para a pessoa que certeza está assistindo, o que o padre falou? O que eu falei? Você viu, o Corinthians ganhou ontem. Não guardou nada no coração, não guardou. Por quê? Porque é um ouvinte distraído. Então, naquela hora, aprendi na minha casa e na minha família. Eu comecei, todas as vezes que eu gravo a homilia do meu canal, diário, eu sempre falo no final, desculpa até se você vai lá e acha repetitivo, mas eu falo assim, por favor, não saia daqui sem escrever, nem que seja uma linha, o que você entendeu da palavra. Por quê? Porque eu percebi, olhando a pessoa lá em casa, eu percebi que, tipo assim, quando a pessoa faz isso, ela vai pelo menos parar e pensar, pô, Deus, o Evangelho falou de mansidão, eu briguei com o marido. Ou o Evangelho falou de paciência, eu quero matar minha filha, né? Que tá dando trabalho, né? Então, a pessoa pensa, aí que escrevendo... Gente, o Padre Jonas é muito sábio quando ele pediu para a gente escrever. No estudo bíblico da Canção Nova que o Padre Jonas nos ensinou, ele pede para você escrever, né? Então, eu lembrei do que o fundador tinha falado, e eu falei, escreva. E o que eu percebi? Olhando a pessoa em casa, ela começou a escrever. Escrevendo, você entra emocionalmente em contato com o conteúdo, sabia? Porque você tem que ativar algumas áreas do seu cérebro que não são ativadas de outra forma. Aí ela escrevia lá, no começo essa pessoa não queria escrever, eu falei, escreve, você tem que dar exemplo, você é parente do padre, né? Escrevia lá, eu entendi que tal, eu devo amar como Jesus, eu devo... E eu percebia que isso fez um efeito na pessoa. Aí depois de 2 horas eu cheguei no abençoado, falei, e aí, você lembra? Então, eu tenho que amar hoje como Jesus amou aquela pessoa lá. Falei, que benção. Foi uma inspiração que Deus me deu. E todos os dias, você que vê a homilia, você vai ver no final. E mais uma vez eu digo, perdão se você acha repetitivo. Mas é para te ajudar. É mais eu até falei um dia, é mais para você esse comentário do que para mim. Porque eu sou o padre, eu prego todo dia. É suposto do padre guardar o Evangelho, porque é o meu material de trabalho, né? Graças a Deus, eu sou apaixonado pela palavra, né? Mas eu vi que começou a surtir efeito. E começou 200 comentários, agora tem 3.000 comentários. E eu fico tão feliz, porque não são comentários, aleluia, o Corinthians ganhou. Não. Eu entendi que Deus está me pedindo isso. E eu sei que aquelas pessoas, pelo menos 2 minutos, elas pararam para pensar. Porque é uma tentação, gente. A gente com o celular, né, Val? Você ouviu, talvez você está até... É claro que você está trabalhando, ouvindo as pessoas. Mas às vezes você está numa palestra, você está até envolvido, Deus está falando. Mas entra num grupo de WhatsApp, a sua mente é capturada para outra coisa. O foco da gente é muito concorrido hoje em dia, né? Então eu acho que eu vou começar a falar isso nas minhas missas também. Não para a pessoa digitar, né? Para não pegar o celular. Mas eu vou falar, para um pouquinho, pensa agora, por 2 minutos. O que Deus falou com você nessa vida? Porque não é o padre que fala. O padre, quando eu fui ordenado, eu emprestei a minha boca, a minha palavra para Jesus, né? Que Deus falou através da homilia, através da leitura mesmo, né? Através de uma música. Pensa. Porque às vezes a gente vai na missa, gente. Vai à missa, ao culto, e sai vazio. Por quê? Porque a gente não rumina, não pensa, não medita. A palavra vem, a pessoa de cabeça oca, né? Entrou aqui, saiu aqui. Entrou num ouvido, para quem está pela rádio, saiu pelo outro, né? Pelo rádio, sabe? Então, a gente tem que cuidar da palavra, sabe? Porque a palavra vai gerar efeitos na gente. A semente da preocupação nos tira do descanso. A carta aos Hebreus diz que aqueles que confiam e guardam a palavra entram no descanso de Deus. Quanta gente não descansa mais, a mente não para, a cabeça não para, porque não está deixando a palavra criar raízes, germinar no coração. Está sempre agitado, preocupado, não entende que não tem que fazer tudo. Não é tudo que você vai ter que fazer. Tem coisas que você tem que deixar na mão de Deus. Mas se você não internaliza a palavra, sabe? Você vai ficando agitado, preocupado. E uma das sementes que o inimigo que a tentação mais tem semeado em nós hoje, são as preocupações.
Quanta gente preocupada com o amanhã, com o que vai acontecer. O amanhã está na mão de Deus. E não tenha medo do amanhã, porque Deus já está lá no amanhã. O Deus que cuida de você hoje, ele é atemporal. Ele vai estar no amanhã cuidando de você, né? Vai estar lá te esperando. Vai estar lá te esperando. Mas saiba que esse é um trabalho seu. Pegue hoje a enxada, um enxadão, e arranque as sementes ruins pelo poder do Espírito e coloque as sementes certas. E como o padre já falou, falando da metáfora da mulher grávida, né? Não é só colocar a semente certa, é cuidar, né? A mulher com a semente grávida de 8 meses não vai jogar no gol, né? Vai levar uma bolada, Deus nos defenda, a defenda. Então você também grávido da palavra, cuide, por exemplo, acabando aqui essa pregação, eu quero pedir para você. Mesma coisa que eu pedi, aqui não é um canal, aliás, está no YouTube da Canção Nova, né? Tá no YouTube. Por que você espera acabar, para você não se distrair também no meio da pregação? Mas acabando aqui, eu quero desafiar você, como eu desafio o pessoal lá no meu canal, na homilia de hoje. Você vai escrever aqui no YouTube da TV Canção Nova ao vivo, aqui nos comentários. Se você está só pela TV, se possível, corre lá no YouTube agora, no finalzinho, para deixar esse comentário também. Vamos gerar essa interação bonita, né? Aqui na família Canção Nova. Digita lá o que Deus falou com você, porque eu tenho certeza que minimamente Deus falou com você nessa manhã. Nessa palavra, nessa reflexão, nas canções que estão sendo cantadas, no testemunho. Não é nem sempre só através do pregador, às vezes através do testemunho, como fala, né, Val? É verdade. Como Deus fala. Então eu desafio você, nem que seja uma linha, tá? Você vai escrever aí no canal da Canção Nova no YouTube, aí nessa live. Se está pela TV, liga o celular rapidinho, sem distrair. E no finalzinho você vai escrever o que Deus falou, tá? Se possível, faz um story também, marca aqui o padre, marca o Sorrindo para a Vida, marca a Val, todos nós aqui. E ó, eu entendi isso, padre. E eu vou ser sincero, Val, que tem dias, a vida da gente é corrida, né? Se você sabe, a sua também é. A Val é uma das melhores comunicadoras aqui da Canção Nova, sempre correndo. Mas tem dias que eu vou lá no canal no YouTube, no meu canal, para ler os comentários que as pessoas deixam nas minhas homilias. Porque às vezes a pessoa entendeu uma coisa do Evangelho que eu não tinha nem pensado. Eu falei, gente, se eu tivesse lido isso antes, eu tinha pregado diferente. Já aconteceu com você? A gente que é padre, a gente sempre quando tem um outro irmão celebrando, o padre está sempre de olho, não julgando, mas prestando atenção. Que ponto que ele vai pegar do Evangelho? Aí às vezes o irmão começa a me ler e você fala, Jesus, eu nunca pensei nisso, né? E é maravilhoso. Quando eu posso, eu vou lá para ver os comentários. Então, me ajuda a partilha das pessoas, e partilha simples, às vezes 2 linhas, né? Padre, entendi isso. Eu falei, gente, eu não tinha entendido isso. Obrigado, Senhor. É isso, a palavra de Deus, gente, tem que ter centralidade na nossa vida. Que lugar você tem dado para a Bíblia, para a Sagrada Escritura na sua vida? Quer mudar sua mente? Quer mudar sua realidade? Porque o pensar gera realidade, como nós lemos, né? Assim como a pessoa pensa no seu coração, assim ela se torna, assim ela é. Pense a partir da palavra. Aí deixa Deus falar no teu coração e te conduzir. E pelo amor de Deus, desliga agora esses 1000 grupos de WhatsApp aí, deixa para pagar essa conta depois e pensa o que Deus falou para mim. Vamos fazer o seguinte, antes de você cantar, você que está pelo rádio, desafio aqui para você. Vamos deixar 40 segundos em silêncio, só ouvindo os acordes do maestro? Sim. Aí você canta para nós. Para você pensa, mas eu quero que nesse momento você pense primeiro, antes de escrever, tá? Pensa e depois da música você vai digitar aí o que Deus falou com você. Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao episódio 208 do nosso podcast diário Bíblia em um Ano. Sou eu, o Padre Adriano Zandonac. Que bom contar com a sua sintonia, com a sua presença por aqui, filho, filha. Isaías 37 e 38, nós leremos hoje também Baruque, capítulos 5 e 6, Provérbios 11, do 25 ao 28. Esteja atento aí para ouvir a palavra de Deus, não fique fazendo outras coisas, não fique mexendo no celular, foque-se, viva esse momento de interação, esse momento de encontro com Deus. Com certeza é disso que você precisa, aprender a palavra, meditar na palavra, esquecer tanta coisa. O que tem para resolver depois, Deus vai te ajudar a resolver e tem coisas que vão se resolver sozinhas, entendeu? Então deixa essa angústia, deixa essa agitação e volte-se para Deus. Tenha certeza que só nele está o que você precisa e que a palavra de hoje vai ser alimento, vai ser instrução para você. Escreva aqui também nos comentários os seus pedidos de oração. Ouçamos a palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 37. A este relato, o rei Ezequias rasgou suas vestes e, envolvendo-se num saco, dirigiu-se ao templo do Senhor. Depois enviou Eliacim, prefeito do palácio, o escriba Sobna e os decanos dos sacerdotes
cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós, para dizer-lhe: Eis o que diz Ezequias: Este é um dia de tribulação, de castigo e de opróbrio. Os filhos estão prestes a nascer, mas falta força para pô-los no mundo. O Senhor, teu Deus, talvez tenha ouvido as palavras do general enviado pelo rei da Assíria, seu soberano, para insultar o Deus vivo, e irá castigá-lo pelas palavras que ouviu. Intercede, pois, em favor do resto que subsiste ainda. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías, o qual lhes deu esta resposta: Eis o que diz o Senhor: Não te espantes com as palavras que ouviste e com os ultrajes que proferiram contra mim os servos do rei da Assíria. Vou insuflar-lhe um espírito que, ao receber uma certa notícia, o fará retornar à sua terra, onde eu o farei morrer pela espada. O general, que soubera que o rei da Assíria tinha deixado Laquis, voltou para junto de seu soberano, que encontrou ocupado com o cerco de Libna. O rei recebeu a seguinte informação a respeito de Taraca, rei de Etiópia: Ele acaba de pôr-se em marcha para fazer-te guerra. Senaqueribe enviou então mensageiros a Ezequias, dizendo-lhes: Eis o que direis a Ezequias, rei de Judá: Não te deixeis enganar pelo Deus em que tu confias, pensando que Jerusalém não será entregue às mãos do rei da Assíria. Tu ouviste contar como os reis da Assíria trataram todas as terras que devastaram, e tu escaparias? As nações que meus ancestrais aniquilaram, Goza, Hara, Resef, e os filhos de Éden que estavam em teu bazar, porventura foram salvos pelos seus deuses? Onde está o rei de Emate, o de Arfad, e o de Laís, e o de Sefarvaim, de Ana e de Ava? Ezequias, tomando a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, depois subiu ao templo e a desdobrou diante do Senhor, dirigindo-lhe esta súplica: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vós que estáis sentados sobre os querubins, não há outro Deus senão vós, por todos os reinos da terra. Vós que fizestes os céus e a terra, inclinai o ouvido, Senhor, e escutai. Abri os olhos, Senhor, e vede. Ouvi a mensagem que Senaqueribe fez trazer para ultrajar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria despovoaram as nações, devastaram seus territórios e entregaram seus deuses às chamas. É porque não eram deuses, eram objetos feitos pela mão do homem, de pau e de pedra, e eles os aniquilaram. Mas vós, Senhor, nosso Deus, livrai-nos da mão de Senaqueribe, a fim de que todos os povos da terra saibam que vós, Senhor, sois o único Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Eis o que disse o Senhor Deus de Israel: Eu ouvi a súplica que tu me dirigiste por causa de Senaqueribe, rei da Assíria. Eis o oráculo que o Senhor pronuncia contra ele: A virgem filha de Sião despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. A quem insultaste e ultrajaste? Contra quem elevaste a voz e olhaste por cima dos ombros? Ao Santo de Israel. Por meio de teus servos insultaste o Senhor e disseste: Com a multidão dos meus carros galgarei ao cimo dos montes, aos confins do Líbano, abaterei os seus cedros mais altos, seus ciprestes mais belos, penetrarei até os últimos limites do meu bosque mais espesso, cavarei e beberei água estrangeira, com a planta de meus pés ressecarei todos os canais do Egito. Ignoras que desde o princípio preparei o que acontecerá, desde remotos tempos decidi o que agora realizarei. Reduzirei a cinzas e escombros cidades fortificadas. Seus habitantes ficarão sem forças, serão tomados de pavor e confusão, semelhantes à erva das pastagens, ao capim dos telhados, aos frutos atingidos
pela longa estiagem. Sei quando te levantas e te sentas, quando sais e quando entras, e conheço teus furores contra mim. Porque ficaste furioso contra mim, e subiram aos meus ouvidos as tuas insolências. Porei argola em teu nariz e freio em tua boca, e te forçarei a voltar pelo caminho por onde vieste. E eis o que te servirá de sinal: este ano se comem restolhos, o ano que vem aquilo que nascer sozinho. No terceiro ano, porém, semeareis e colhereis, plantareis vinhas e comereis os seus frutos. O resto que subsistir da casa de Judá lançará novas raízes no solo e produzirá frutos no alto. Pois de Jerusalém surgirá um resto, e do monte Sião sobreviventes. Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. Por isso, eis o oráculo do Senhor ao rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem atirará flechas contra ela, não lhe oporá escudo, nem a cercará de trincheiras, mas voltará pelo caminho por onde veio, sem entrar na cidade, oráculo do Senhor. Protegerei esta cidade para salvá-la, por minha causa e a de Davi, meu servo. O anjo do Senhor apareceu no campo dos assírios e feriu 185.000 homens. No dia seguinte, de manhã, ao despertar, só havia lá cadáveres. Senaqueribe, rei da Assíria, levantou acampamento, retornou o caminho de sua terra e ficou em Nínive. Certo dia, em que ele estava prostrado no templo de Nesroque, seu Deus, seus filhos, Adrameleque e Sarazar, o assassinaram a golpes de espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Assaradom sucedeu-lhe no trono. Livro do profeta Isaías, capítulo 38. Naquele tempo, Ezequias esteve doente, quase à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: Eis o que disse o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque vais morrer, não te restabelecerás. Então Ezequias voltou-se para a parede e se pôs a orar ao Senhor. Senhor, disse ele, lembrai-vos de que tenho andado diante de vós com lealdade, de todo o coração, segundo a vossa vontade, e chorava abundantemente. Depois a palavra do Senhor foi dirigida a Isaías nestes termos: vai dizer a Ezequias: eis o que diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi tua oração e vi tuas lágrimas, prolongarei tua vida por 15 anos, e te livrarei, a ti e a esta cidade, das mãos do rei da Assíria. Protegerei esta cidade. E eis o sinal da parte do Senhor para convencer-te de que cumprirá a promessa. Farei a sombra recuar 10 graus, que o sol já lhe fez descer no relógio solar de Acás. E o sol voltou 10 graus para trás. Poema composto por Ezequias, rei de Judá, quando esteve doente e se restabeleceu. Eu dizia: é necessário, pois, que eu me vá no apogeu de minha vida. Serei encerrado por detrás das portas da habitação dos mortos, durante os anos que me restariam a viver. Eu dizia: não verei mais o Senhor na terra dos viventes, não verei mais a luz entre os habitantes do mundo. Arrancam as estacas de meu abrigo, arrebatam-me como uma tenda de pastores. Como um tecelão enrolam a tenda de minha vida, depois cortam-lhe o laço. Dia e noite estou desamparado e grito até o amanhecer. Como um leão quebram-me todos os ossos, como a andorinha dou gritos agudos e gemo como a pomba. Meus olhos se cansam de olhar para o alto. Estou em agonia, socorrei-me. Para que falar assim? Quer dizer-lhe uma vez que é ele mesmo quem assim o faz? O tempo que me resta eu o arrasto, vivendo em amargura. Restituí-me a saúde, fazei-me reviver. Eis que meu sofrimento se mudou em conforto, vós preservastes minha vida do túmulo, onde se apodrece, e lançastes para trás de vós todos os meus pecados. Com efeito,
não é a morada dos mortos que vos louvará, nem a morte que vos celebrará. O que desce à sepultura não espera mais em vossa bondade. Quem está vivo, somente quem está vivo pode louvar-vos, como eu o faço hoje. O Pai dá a conhecer a seus filhos vossa fidelidade diante da casa do Senhor. Senhor, dignai-vos a nos salvar, e nós faremos soar a corda de nossos instrumentos todos os dias de nossa vida. Isaías disse então: que tragam um cataplasma de figos para aplicar sobre a úlcera, e Ezequias sarará. Ezequias disse: que sinal me garantirá que eu tornarei ao templo do Senhor? Livro do profeta Baruque, capítulo 5. Tira, Jerusalém, a veste de luto e de miséria, reveste para sempre os adornos da glória divina. Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus, e coloca sobre a cabeça o diadema da glória do Eterno. Deus vai mostrar à terra e sob todos os céus teu esplendor. Eis o nome que te é dado por Deus para todo sempre: paz da justiça e esplendor do temor de Deus. Ergue-te, Jerusalém, galga os cumes e olha para o oriente. Olha, ao chamado do Altíssimo reúnem-se teus filhos, desde o poente ao levante, felizes por se haver Deus lembrado deles. Quando de ti partiram, caminhavam a pé, arrastados pelos inimigos. Deus, porém, te devolve, conduzidos com honras, quais príncipes reais. Porque Deus dispôs que sejam abaixados os montes e as colinas, e enchidos os vales, para que se una o solo, para que Israel caminhe com segurança sob a glória divina. As florestas e as árvores de suave fragrância darão sombra a Israel por ordem do Senhor. Em verdade, é o próprio Senhor quem conduz Israel, pleno de júbilo no esplendor de sua majestade, pela sua justiça, pela sua misericórdia. Livro do profeta Baruque, capítulo 6. É por causa dos pecados que cometestes contra Deus que ides deportados para a Babilônia como prisioneiros por Nabucodonosor, rei dos babilônios. Quando chegardes à Babilônia, será para ficardes lá por muito tempo, durante longos anos, até 7 gerações. Depois disso, porém, farei com que volteis em paz. Ireis ver na Babilônia deuses de prata, ouro e madeira, deuses que são carregados aos ombros e que, não obstante, inspiram temor aos pagãos. Quanto a vós, preveni-vos, não imiteis esses estrangeiros, deixando que também o temor desses deuses se aposse de vós. Quando virdes a multidão comprimir-se em torno deles para adorá-los, dizei no silêncio de vossos corações: é somente a vós, Senhor, que devemos adorar, porque meu anjo estará ao vosso lado e poderia vingar-se na vossa vida. A língua desses deuses é polida por um artista, mas, apesar de dourados e prateados, são falsos e incapazes de falar. Como se fora para uma donzela apaixonada por enfeites, eles pegam ouro e confeccionam coroas para serem colocadas nas cabeças de suas divindades. Acontece até que os sacerdotes roubam o ouro e a prata para utilizá-los em proveito próprio, ou para presentear prostitutas que mantêm em suas casas. Eles ataviam com lindas vestes, como se fossem homens, esses deuses de prata, de ouro ou de madeira, enquanto estes nem mesmo são capazes de defender-se contra a ferrugem e os vermes. Vestem-nos de púrpura, precisam, porém, tirar-lhes do rosto a poeira que neles se acumula. Possui o Deus um cetro como se fora governador de província, mas é incapaz de condenar à morte aqueles que contra ele se rebelam. Ostenta na mão o machado e a espada, mas nem pode garantir-se contra um inimigo ou um ladrão. E disso se pode concluir que não são deuses. Não tendes por que temê-los. Quando a ferramenta de um homem se quebra, perde a utilidade. Assim também
acontece com seus deuses. Se os colocardes em um templo, enchem-se os seus olhos da poeira erguida pelos pés dos visitantes. Quando um homem ofende o rei, fecham-se atrás deles as portas da prisão, porque vai ser conduzido à morte. Assim os sacerdotes defendem os templos por meio de portas munidas de fechaduras e ferrolhos, para impedir que ladrões venham roubar os deuses. E acendem mais luzes do que eles mesmos precisam, enquanto que os deuses não podem vê-las, porque são apenas quais vigias de seu templo, cujo coração está também corrompido. E eles nem se apercebem dos vermes que fervilham no solo e que vêm devorá-los, assim como as suas vestes. Escurece-lhes os rostos a fumaça que se desprende do templo. Morcegos, andorinhas e outras aves esvoaçam em torno de seus corpos, e gatos saltam sobre eles. De tudo isso podeis concluir que não são deuses, e que nenhum respeito lhes deveis. O ouro que os reveste serve sem dúvida para embelezá-los, mas, se não se polir o ouro, não brilham, e nem sentiram quando foram fundidos. Foram comprados por preço exorbitante, quando neles nem sequer um sopro de vida existe. Não possuindo pés, devem ser carregados aos ombros, revelando assim a todos a sua ignomínia. Bem mais, porém, seus servos deveriam envergonhar-se, pois se algum deus vier a cair por terra, não poderá por si mesmo levantar-se. Virá alguém repô-lo de pé, pois que é incapaz de qualquer movimento. E se o colocarem obliquamente, não poderá erguer-se. São como cadáveres ante as oferendas que lhes trazem. Os sacerdotes, porém, vendem essas ofertas em proveito próprio, e suas mulheres as preparam, sem nada repartir com os pobres e os infelizes. As mulheres, em seu estado de impureza e que deram à luz, tocam nesses sacrifícios. Portanto, bem podeis reconhecer que não são deuses. Não tenhais, pois, para com eles respeito algum. Como poderiam eles ser chamados deuses? Pois há mulheres que tomam parte no culto desses ídolos de prata, de ouro e de madeira. E nos seus templos, os sacerdotes assentam-se com as vestes rasgadas, descoberta a cabeça, pelos e barbas raspados. Gritam e clamam ante seus ídolos, como se fora no festim de um morto. E roubam-lhes as vestimentas, e com elas presenteiam suas mulheres e filhos. São incapazes de retribuir, quer se lhes faça um bem ou um mal. Nem mesmo poderiam aclamar um rei ou destroná-lo. Nem podem dar ricos presentes, nem a mais vil moeda. Se alguém não cumprir os votos que lhes fez, nem podem protestar. Tampouco lhes é dado proteger alguém da morte, como arrancar o fraco das mãos do mais forte. Não possuem o poder de dar vista ao cego, nem de salvar alguém da miséria. Não se compadecem da viúva e nenhum bem fazem ao órfão. Quais pedras da montanha são esses ídolos de madeira dourada ou prateada, e seus servos deveriam envergonhar-se deles. Como, pois, crer em tais deuses e assim chamá-los? Os próprios caldeus os afrontam. Quando se lhes apresenta um mudo, levam-no a Bel, suplicando-lhe que dê voz ao mudo, como se o Deus pudesse ouvir alguma coisa. E embora saibam disso, não podem abster-se de assim agir, tão falhos que são de inteligência. Mulheres cingidas de coroa vão sentar-se à beira dos caminhos e aí fazem fumaça queimando sementes. Quando uma delas é levada por um transeunte e com ele dorme, zomba da vizinha por não ter recebido semelhante honra e não ter sido rompida a sua corda. É apenas mentira quando tudo se faz perante eles. Como se poderá então acreditar e proclamar que sejam deuses? Foram confeccionados por artífices e ourives, e não poderiam ser diferentes
do que o quiseram seus artífices. E se estes não atingem idade avançada, como poderia ser diferente a obra de tuas mãos? Assim, só deixam a seus descendentes engano e vergonha. Sobrevenham guerras ou calamidades, e eis os sacerdotes a entrarem em conciliábulos, a fim de saber onde deverão ir ocultar-se com seus ídolos. Como acreditar então que sejam deuses aqueles que são incapazes de se salvar da guerra ou de qualquer outra calamidade? Mais tarde se saberá que os ídolos de madeira dourada ou prateada são apenas engano, e aos olhos de todos os povos e de todos os reis se tornará evidente que não são deuses, mas obras de mãos humanas, já que nada se encontra de divino neles. Como, pois, poderá deixar de se tornar evidente que não são deuses? Eles não podem entronizar um rei em um país, nem dar chuva aos homens, nem sequer podem ainda julgar suas contendas, nem protegê-los contra males que lhes advenham, pois de nenhum poder dispõem, assemelhando-se às gralhas que esvoaçam entre o céu e a terra. Se o fogo atinge o templo desses ídolos de madeira dourada ou prateada, seus sacerdotes procuram salvar-se, pondo-se ao abrigo, enquanto seus deuses são consumidos, quais vigas no incêndio. E não poderiam resistir nem a um rei, nem aos inimigos. Como admitir então, ou mesmo supor, que possam ser tidos por deuses? Esses deuses de madeira prateada e dourada nem mesmo podem defender-se contra os ladrões. Mais fortes que eles, arrebatam-lhes o urso e a prata e até as vestes de que foram cobertos, e se retiram sem que os deuses tenham podido defender-se a si mesmos. Assim, melhor que a dos falsos deuses é a condição de um rei, que pode lançar mão de seu poder, ou a de um utensílio doméstico, do qual o dono pode servir-se, ou mesmo a da porta de uma casa, que protege o que dentro dela se encontra, ou ainda a da coluna de madeira do palácio real. O sol, a lua e as estrelas que brilham e se destinam à utilidade dos homens obedecem de boa mente. Assim também o relâmpago, tão belo ao faiscar, o vento que sopra sobre a terra e as nuvens que recebem de Deus a ordem de percorrer toda a terra, executam a missão que lhes foi imposta. Quando o fogo é enviado do céu para consumir as florestas das montanhas, cumpre o que lhe foi ordenado. Nem a beleza, nem o poder dos ídolos podem igualar-se a essas maravilhas. Eis porque não há motivo para crer nem proclamar que sejam deuses, já que não lhes é dado praticar a justiça junto aos homens, nem lhes outorgar o bem. Se admitis que não são deuses, não tenhais deles receio algum. Eles não têm a faculdade de amaldiçoar os reis, nem de abençoá-los. Muito menos podem fazer com que no céu apareçam sinais aos pagãos. Não brilham como o sol, nem alumiam como a lua. Valem mais do que eles os animais, pois, ao menos pela fuga, têm a faculdade de procurar a segurança em um abrigo. De maneira alguma, pois, se nos convence que eles sejam deuses. Por conseguinte, não os temais. Assim como um espantalho em campo de pepinos, esses deuses de madeira dourada ou prateada de nada preservam. Moita de espinhos em um jardim na qual vêm os pássaros pousar, cadáver lançado em lugar tenebroso, eis o que são esses deuses de madeira dourada e prateada. Enfim, pela púrpura e pelo escarlate que sobre eles se desgastam, podem-se reconhecer que não são deuses. Acabarão por ser devorados e se tornarão desonra para a sua nação. Melhor é, portanto, a condição de um homem honesto que não tem ídolos, pois assim estará sempre isento de confusão. Provérbios 11, do 25 ao 28. A alma generosa será acumulada de bens, e o que largamente dá, largamente receberá. O povo amaldiçoa o que esconde o trigo,
mas a bênção virá sobre a cabeça dos que o vendem. Quem investiga o bem, busca o favor. O que busca o mal será por ele, pelo mal oprimido. Quem confia em sua própria riqueza cairá, enquanto os justos reverdecerão como a folhagem. Obrigado, Senhor, por essa direção aqui do livro de Provérbios. A alma generosa será acumulada de bens. O que dá largamente, largamente receberá. Nos ensina, Senhor, a sermos generosos, que nós não sejamos apegados, mas que nós saibamos fazer o bem com os bens que o Senhor nos deu. Que nós saibamos, Senhor, abençoar as pessoas. Que nós saibamos fazer o bem com os nossos dons, com os nossos talentos, com o nosso tempo. Que nós sejamos uma bênção na vida daqueles que o Senhor colocou no nosso caminho. Que nós não retenhamos para nós o que é dom, o que é talento, o que é bem também, mas que nós façamos o bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós ouvimos de novo aqui em Isaías a história do rei da Síria, Senaqueribe, que estava ali, se mostrando e dizendo que ia destruir Jerusalém, como ele tinha destruído as outras nações. Ezequias se voltou a Deus, Deus ouviu sua proteção, sua oração, e libertou a sua vida também, daquela situação que ele estava vivendo ali, aquela doença, aquela enfermidade, enfim. A gente vê Deus respondendo sempre à oração. E o capítulo 37 descreveu Ezequias orando, como eu falei, após a invasão da Síria. Isaías, em resposta, transmitiu uma mensagem de Deus garantindo que Deus protegeria Jerusalém e derrotaria o Império Assírio. Estou falando da doença, mas não é ainda a doença nesse capítulo não, desculpa, confundi, É a oração do rei, o líder rezando, e Deus atendendo, e Deus prometendo. O exército de Senaqueribe era infinitamente maior que o de Ezequias. Mas você vê o poder de uma oração, E o poder de uma oração de um líder. Quando um pai, uma mãe, um padre, um líder reza pelo seu povo, pelos seus, pela sua família, nossa, isso tem muito poder diante de Deus. Então, em vez de ficar só reclamando porque o teu filho está na droga, porque a tua filha fez uma opção de vida contrária ao que você ensinou, porque o teu marido bebe, começa a rezar. A reclamação, eu sei que você está sofrendo, mas não vai resolver o problema. Começa a endereçar o seu coração a Deus com esses pedidos, com esses clamores, pedindo a intervenção dele, O capítulo 38 resumiu a história de Ezequias, rei de Judá, que adoeceu agora sim, e recebeu um aviso de morte do profeta. Ele orou a Deus, que ele era um rei fiel, gente, e foi curado, com a sua vida sendo prolongada em 15 anos, E o sol regressou 10 graus no relógio ali, de Assa, como um sinal, O capítulo terminou com um cântico de louvor de Ezequias, expressando a sua gratidão a Deus pela cura e pelo prolongamento da sua vida. Gente, quantas vezes na nossa vida existem também sentenças de morte? Muitas vezes. Morte física, mas morte espiritual, morte pela difamação, morte por consequências dos nossos erros. E quantas vezes a gente clama a Deus e com bondade Ele atende, com bondade Ele dá o que a gente pede, com bondade Ele acolhe, Ele nos livra da morte. Você não tem noção de quantas coisas Deus já te livrou, já me livrou. Algumas coisas a gente tem noção e outras não. Mas a gente precisa fazer como Ezequias, agradecer a Deus pelos livramentos, reconhecer o poder e a bondade de Deus e agradecer, pelos livramentos, por tudo que Deus já fez na nossa vida. Muito importante. Gente, Baruque, capítulo 5, falou sobre a restauração de Jerusalém, comparando essa volta do povo para Jerusalém, a reconstrução, a saída da Babilônia, como um novo retorno à Terra Prometida, um novo êxodo, saindo do cativeiro babilônico para a liberdade. Esse capítulo também expressou, o 5 de Baruque, a promessa de Deus para com seu povo, destacando o esplendor e o poder que Jerusalém teria. E o Baruque 6 é uma sátira aos ídolos pagãos, que busca demonstrar a inutilidade dos deuses pagãos, dos ídolos, e a necessidade do povo de Israel se manter fiel a Deus, ao Deus único, que era o Senhor. A carta de Baruque, capítulo 6, é atribuída a Jeremias, gente, que alertou para o risco de perder a identidade religiosa nacional devido à influência dos cultos pagãos.
Você sabe que é tão fácil a gente perder a nossa identidade espiritual se a gente começa a se misturar com práticas supersticiosas ou se a gente começa a aceitar demais as ideologias, os pensamentos do mundo. Muitas vezes nós somos tentados a esquecer a lei de Deus para adorar falsos deuses, a superstição, as ideologias desse mundo. A Bíblia diz isso sobre a sexualidade, sobre o casamento. Não, mas não é assim. A novela falou isso, fulano falou aquilo. Opa, sejamos íntegros no seguimento, na obediência a Deus. Os ídolos, descritos aqui como empoeirados e corroídos, são incapazes de salvar ou proteger, de dar vida eterna. Só Deus pode salvar, libertar e proteger. Então escolha obedecer a Deus, ainda que não seja popular. Escolha obedecer a Deus, ainda que ninguém esteja obedecendo. E sabe, nós temos que fazer a vontade de Deus. Ninguém na faculdade faz, ninguém na minha família faz. Faça você, obedeça, porque a obediência a Deus sempre gera bênção e a desobediência sempre gera maldição. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Todos os dias tem um vídeo aqui meio-dia, que entra sobre o respectivo capítulo da Bíblia e fica aqui sempre na nossa playlist para você assistir, ouvir a hora que você puder. Não tem desculpa para não fazer, viu? Para não viver a Bíblia um ano aqui com a gente. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família.